A primeira afirmação que eu quero fazer hoje é a seguinte: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É isso que a gente lê em Gálatas 6:7. Na Bíblia está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vivemos um problema muito grave hoje. Tem muita gente achando que pode viver a vida que quiser, uma vida que reflete zombaria para com Deus e que vai ficar tudo bem. John Lennon, ao dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus Cristo. Qual o fim do John Lennon? Morreu baleado por um fã. E o cristianismo continua. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse: se eu tivesse 500 votos do meu partido, nem Deus, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus o tiraria da presidência da República. Um dia antes, ele perdeu sua vida. Brizola, no ano de 90, na campanha presidencial, era cotado como sendo o candidato mais forte, um dos mais fortes para ser eleito. E ele disse assim: para ser presidente, eu aceito o apoio até do demônio. Ele terminou a campanha, nem em segundo lugar, uma campanha pífia, que fez com que ele desistisse do sonho de ser presidente. O construtor do navio Titanic foi entrevistado na véspera da saída do navio, o maior navio de passageiros até então construído no mundo. E ele disse para a repórter: minha filha, nem Deus afunda esse navio. Na sua primeira viagem, bateu no iceberg e matou centenas de pessoas. Marilyn Monroe foi visitada pelo maior evangelista do mundo num dos seus shows. O evangelista Billy Graham foi até ela, ele apresentou o evangelho. E a resposta dela foi: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta no seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, em 1979 lançou uma música em que ele cantava: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No ano seguinte, no dia 19 de fevereiro, ele foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Uma moça saindo de casa para fazer uma viagem com seus amigos, a sua mãe, crente em Jesus, ao ver a filha sair, disse para ela: filha, vai com Jesus. E ela respondeu para sua mãe: só se ele for na mala, porque o carro já está cheio. E ela e seus amigos deram uma larga gargalhada. Na estrada, tiveram um acidente gravíssimo e todos morreram. Mas um detalhe chamou a atenção: é que quando abriram a mala do carro, tinha lá uma dúzia de ovos lá que eles estavam levando para a viagem, e nenhum havia se quebrado. Infelizmente, nós não estamos compreendendo que não temos algumas coisas que o céu queria nos dar, não vivemos algumas coisas que Deus queria que vivêssemos, porque nos falta temor. Essas histórias mostram claramente que o homem fica brincando com a vida, ignorando os preceitos de Deus, por causa da sua vontade de independência. O homem quer viver a sua vida, do seu jeito, com as suas conquistas, vivendo para os seus desejos.
O homem não quer muito entender o que Deus espera dele. O homem não quer muito entender para onde Deus o quer levar. E essa sede de independência, essa sede de viver o meu caminho, a minha escolha, faz com que muitas vezes a gente cometa erros que levam a novos erros. E entramos então num ciclo de erros. É isso que diz o Salmo 42, versículo 7, onde diz: um abismo chama outro abismo. Quando você fala uma mentira, você depois tem que contar mais 5 para tentar consertar aquela. E é assim a vida. O que nos falta para recebermos muitas promessas de Deus, infelizmente, é sabedoria. Quando a gente lê em Provérbios 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o que você vai fazer, vai escolher, não envolve temor, não é sábio. Mais de 50% dos acessos de internet é em pornografia. Eu vi um influenciador famoso no Brasil, ele é um pouco polêmico às vezes, porque ele fala algumas coisas assim que alguns ficam chocados e tal, mas é um rapaz inteligente. E ele disse, um testemunho muito sincero, ele falou: eu fui viciado em pornografia, ele disse, né? Durante 20 anos. E ele falou que ele começou a ser viciado em pornografia com 5 anos de idade. Dos 5 aos 25. Quando ele se libertou. E a vida dele depois explodiu. A pornografia corrompe sua capacidade de pensar, corrompe sua santidade, corrompe seus valores, estraga sua alma. É um vício do 5º dos infernos, do 8º dos infernos, do 1000º dos infernos. É um vício mais difícil de ser vencido às vezes, do que às vezes um vício de uma droga. Tem pessoas que acordam de manhã já pensando em pornografia, todo dia dependem disso. É uma desgraça na vida. A pessoa não consegue mais ter paz, tranquilidade. É como aquela pessoa que é dependente de cocaína, ele fica dependente de imoralidade. Querido, você quer saber o que está destruindo muito casamento, o que está destruindo muitos homens, o que está levando muita gente a adultérios e erros? Pornografia. E você precisa entender que isso tudo que está acontecendo é porque você não colocou o temor a Deus à frente da sua vida. Temer a Deus é respeitá-lo, não é uma questão de medo, não, é uma questão de respeito, de honra. Eu não tenho medo do meu pai, mas eu respeito meu pai, eu honro meu pai. Eu estou ali com 2 sacolinhas de fruta que eu trouxe para ele hoje. Ele não veio no culto não, né? Está com a mania de matar culto agora? Eu trouxe uma sacolinha de fruta para dar para o meu pai, para honrar meu pai. O meu pai não vai lá em casa e sai de mão vazia nunca. Vai levar uma goiabada, vai levar umas frutinhas, vai levar um saquinho de pipoca de micro-ondas para comer lá com a minha mãe. Ele não sai lá de casa como uma banana. Honra. Quando a gente honra a Deus, quando a gente tem temor a Deus, o tempo inteiro nós queremos agradar a Deus. E a coisa que mais agrada a Deus é a pureza da sua vida. Nós precisamos entender esses princípios. Deixa eu te falar uma coisa. Você se planejou para vir para o culto hoje, beleza? Beleza. Quem aqui veio falando, pensando assim: Deus vai estar lá? Meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Deus deu uma aliviada na forma de se comunicar com a gente. No livro de Êxodo, conta que Moisés subiu o monte ficou fumegante pela glória de Deus. O povo inteiro não chegou no pé do monte com medo de morrer. No Novo Testamento, um casal
diz que deu uma oferta e mentiu. Tal de Ananias e Safira morreram. Acabaram de mentir, puf. Ah, mas Deus é mau, Deus é cruel? Não. Deus tem promessas abundantes, mas o que Deus requer da gente, no mínimo, é que a gente tenha sobre Ele temor, um respeito profundo, uma adoração profunda, uma vontade de caminhar aos seus pés. E tem um texto da Bíblia que fala muito sobre isso, sobre a questão do temor a Deus, porque hoje o que nos falta é temor. Queremos os milagres? Queremos. Queremos as bênçãos? Queremos. Queremos as respostas? Queremos. Queremos o temor. Por isso, abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 5. Em Daniel, capítulo 5, temos a história de um rei da Babilônia, chamado Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, que havia invadido Jerusalém, levou um monte de gente como escravo para a Babilônia, e levou também alguns filhos dos nobres para serem treinados na Babilônia e se tornarem funcionários públicos da Babilônia, como foi o caso de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. E então diz assim o texto de Daniel 5, o banquete de Belsazar, a escrita na parede. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou assustado, que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que leu a inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá manto vermelho, terá corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos. Versículo 12: verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Então Beltesazar chama Daniel, e aí o Daniel vai receber uma proposta: olha, se você revelar o que está escrito na parede, esse dedo escreveu na parede, eu vou te dar honra, terceiro no reino, corrente de ouro, roupa de luxo. E aí no versículo 23, nós vemos assim, versículo 24: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto,
e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Irmãos, a história de Beltesazar é bem interessante. Ele é filho de Nabucodonosor e ele lidera um império enorme, o Império Babilônico. Um dia ele dá uma festa para 1000 pessoas, está todo mundo lá na festa, e aí ele pede para vir as taças do templo de Jerusalém. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, invadiu o templo, pegou as taças de ouro, de prata e trouxe para ser parte do seu tesouro. Nunca usou, mas deixou lá guardadinho no tesouro. O Beltesazar pede as taças consagradas no templo de Deus para beber suas cachaças, junto com as prostitutas, concubinas, as mulheradas dele e os amigos de farra. Quando ele está fazendo isso, aparece uma mão na parede e começa a escrever um negócio na parede. Aí o bichinho tremeu. Tremeu, falou: o que está escrito ali? Chamou os adivinhos todos da Babilônia, ninguém soube decifrar. Aí a mulher dele deu um conselho para ele: ó, tem um homem aqui que foi instrumento na vida do teu pai. O teu pai Nabucodonosor, eu não li essa parte toda, mas está ali escrito: o teu pai Nabucodonosor se achava o cara, e o Daniel alertou ele, e porque ele se achava o cara, ele foi muito humilhado, e depois ele foi novamente exaltado, quando ele reconheceu as coisas que Daniel falou para ele, e o teu pai voltou a ser o rei da Babilônia. Olha, eu acho que ele pode te ajudar. Ele chama o Daniel fala para ele: olha, você não seguiu o exemplo do teu pai, você seguiu a parte ruim, quando o teu pai caiu, depois o teu pai se voltou para Deus, e você decidiu fazer o quê? Profanar as coisas de Deus, pegar as coisas do templo de Deus e usar para beber cachaça, beber seus vinhos aí com seus amigos. E por conta disso, eu vou te revelar agora o que está escrito na parede. E aí revelou: ó, chegou o fim do teu reino, já era, e essa noite você vai perder o reino. E assim foi. O império persa, os medo-persas, invade o reino da Babilônia e mata Beltesazar. Esse texto nos dá lições importantes sobre o temor a Deus, porque se tem um homem que faltou com temor a Deus, foi Beltesazar. E olha o que acontece com ele, e olha o que acontece com a gente, quando falta temor na nossa vida. Quanto à falta de temor, podemos afirmar o quê? Primeiro, o momento de euforia é facilitador para a falta de temor. O Beltesazar estava numa festa, versículo 1, uma festa para 1000 pessoas, e lá nessa festa, ele está ali, todo mundo: Beltesazar, um bom camarada, Beltesazar, todo mundo puxando, todo mundo falando para ele as coisas boas, todo mundo elogiando: Beltesazar, você é fera, hein? Paga uma festa com churrasco à vontade, comida à vontade, que todo mundo vai te elogiar. Bota comida boa de graça para todo mundo, naquele dia você é o cara. E o Beltesazar, ele se sentiu muito fortalecido, a euforia o tomou, e foi aí que ele decidiu mandar chamar o seu empregado e mandar buscar as taças de ouro e de prata do templo de Deus. A euforia lhe fez fazer uma grande bobagem. Cuidado com as suas vitórias, cuidado com a sua promoção no trabalho, cuidado com o crescimento da sua empresa, cuidado com a prova que você passou, cuidado com a sua formatura, cuidado com o dinheiro novo que você está ganhando, cuidado com a dinheirada que você está agora recebendo, cuidado com esse dinheiro da herança que veio para você, cuidado com o momento de euforia, porque no momento de euforia, muitas vezes o temor vai embora. Cuidado. Eu conheço jogador de futebol que era um jogador mais ou menos, mas entrou numa final de campeonato e fez um gol. E no dia seguinte estava todo mundo falando dele como se fosse o Messi. E ele entrou na euforia e começou a ir para as mulheradas, e começou não sei o que lá, e nunca mais apareceu. Ficou aquele gol ali e o cara sumiu. E você deve saber de várias situações assim, nenhuma nem duas não. São várias situações assim. A euforia da sua vida, muitas vezes, rouba o seu temor.
Aprenda a agradecer a Deus. Às vezes, você acabou de comprar um carrão novo. Teve um rapaz aí que estava com um carro de luxo, não foi? Acelerou. Meu carro, eu sou poderoso. Ele bateu num carro lá, de uma pessoa lá, arrastou não sei quantos metros o carro da pessoa, a pessoa morreu. Um rapaz foi preso. Foi preso agora. Por quê? O carrão, a potência do motor. Você para com um carrão, todo mundo olha. Quem que não olha? Todo mundo olha. Óbvio que olha, é bonito o carro, chama atenção, o ronco do motor, todo mundo olha. Mas a vitória, a euforia, levou uma desgraça na vida dele. Cuidado com as suas vitórias, elas podem roubar de você o temor a Deus. Você pode achar que você se basta, você pode achar que você que pode, você pode achar que você que faz, e você faz a sua parte, parabéns, mas você não pode esquecer que antes de você fazer a sua parte, tem um Deus que garante a você a condição de fazer a sua parte. Em segundo lugar, quanto à falta de temor, precisamos afirmar que falta de temor a Deus nos leva à cegueira sobre o desatino de nossas atitudes. O cara está numa festa, 1000 pessoas, todo mundo aplaudindo ele. Aí ele pede para trazer as taças de ouro e de prata do templo de Deus de Jerusalém, para ele beber os seus vinhos, suas bebidas alcoólicas, com as suas prostitutas, suas concubinas, seus amigos de farra. Que palhaçada, qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Quando você perde seu temor a Deus, você perde a sensibilidade, você fica cego para as coisas que você está fazendo, sabe? Tem gente que não nota que por causa da falta de temor, você se tornou uma pessoa arrogante, você trata mal as pessoas, você fica aí falando, porque não sei o que lá, porque o negro, porque o índio, porque a mulher, porque foi feminicídio, você trata mal a sua empregada em casa, você quer falar para mim de tratamento para minoria? Quem é você? Quanta falsidade, você trai a esposa, você vem me falar de tratamento de minoria, quem é você na fila do pão? Você trata o seu funcionário com desrespeito na empresa, você vem me falar de sensibilidade, quem é, pelo amor de Deus, você está com tanta falta de temor, que você não consegue ver quem você se tornou. Quantas pessoas que estão sem notar o caminho que tomaram, quantas mulheres estão tratando mal o esposo, tratando mal, quantos esposos estão tratando mal a esposa, você não se toca disso, não, mas é porque, para de justificar a sua grosseria, isso é falta de temor a Deus. Misericórdia. Aí depois que acaba, depois que dá ruim o negócio, aí, eu errei. Por que não admite agora? Depois que deu tudo errado, depois que o choro tomou conta, depois que os filhos estão sofrendo, aí você vem falar isso. Tem gente que não nota que está sendo ridículo, expondo a sua vida por completo nas redes sociais. Eu vi um dia desse uma situação na internet que foi um teste. Um camarada chegou no supermercado e encontrou com uma mulher. Encontrou com a mulher e falou: você é a fulana? Aí ela: sou. Assustada, falou: olha, aquela foto da sua filhinha, assim, assim, assado, tal, que coisa linda, não sei o que lá, e o seu marido, que bom que ele teve aquela promoção, tal. Foi falando a vida da pessoa toda, e ela assim, tal, e aquela viagem que vocês fizeram para tal lugar, nossa, e foi falando, e a pessoa assim, tal, e ele falando, detalhe por detalhe, estava onde tudo? Aonde? Na internet. E ainda tem gente que está se aproveitando dos outros, dizendo que é profeta,
usando a internet. Olha, quando a tua avó que falava para você, filha, ai, só eu e vovó sabia. Só eu e vovó sabia. Você, a vovó e o Facebook. Você escreveu lá, você esqueceu. Mas 1 ano e meio atrás, você escreveu lá embaixo, no comentário. Minha avó me dizia isso. E a pessoa usa isso, te impressiona e tira dinheiro de você. Meu Deus do céu, quanta vaidade que nós estamos revelando nas nossas atitudes. Muita gente não nota que está sendo desrespeitoso com a igreja. Algumas pessoas crítico na igreja. Você se tornou um crítico, você está aqui avaliando o que eu vou reclamar hoje. Bom, mas podia estar mais frio para eu reclamar do ar-condicionado. Tomara que o pastor acabe meia-noite esse culto para eu reclamar dele de novo, do horário. Você não pega a bênção, porque o temor foi embora. Você está aqui para arrumar alguma coisa para criticar. Mas quando você olhou para o seu celular, eu não te critiquei daqui ainda não. Covardia, né? Daqui eu vejo, você só. Se for para copiar o sermão, escrever, está tudo bem. Por que você fica ligado em outras coisas? Porque você não está no temor. Você está desconectado. E não é maldade sua não, é porque nós não estamos conseguindo mais conectar com o Criador. De tanto que nós estamos conectados com rede social e com as coisas do mundo. Eu dormi mal essa noite, eu acho que a culpa foi minha. Porque minha mulher viajou, sozinha em casa, parece que o mundo acabou, né? Fica em casa assim, não sabe nem o que fazer. Tu vai chamar um amigo? E aí, vamos sair? Tudo amigo casado. Ontem de tarde, a Bianca me ligou, aí eu estava no carro, eu fui pregar em São Gonçalo, falou, está indo para onde? Falei, para São Gonçalo. Vai pregar? Falei, não, vai ter uma festa em São João lá. Estou indo. Zoei, né? Tive que zoar, falei, pô, eu saí de casa, nessa fase que eu estou aqui, aí ela, falei, vai ter lá a eleição da rainha da pipoca, eu vou ser jurado. Gente, nós precisamos entender que a falta de temor nos leva a não entender que pessoa que a gente se tornou. Uma mulher, o marido veio reclamar que ela queria divorciar dele. Por quê? Porque ele falou para ela que ela tinha que aceitar ele chegar a hora que ele quisesse, vindo das gandaias dele. Afinal de contas, ele pagava as contas todas da casa. O nível de temor do cara foi tão diluído, tão tirado, que o cara acha que a mulher dele tinha que aceitar ele chegar em casa a hora que ele quisesse, vindo das gandaias dele, porque pelo menos ele pagava as contas. Um outro, ele morava numa cidade, esse caso eu acompanhei, morava numa cidade, trabalhava em outra. Ele arrumou um amante na outra cidade. Aí a mulher dele descobriu. Aí ele falou para ela, não, fulano, fica tranquila, eu só fico com ela lá. Não, aqui na cidade é contigo. Quando o temor vai embora, você perde a sua sensibilidade, a sua cegueira. Ei, talvez você está sendo uma pessoa ruim e não está notando. Você está jogando fora sua vida, seu casamento, amizades sinceras. Você está jogando fora lideranças importantes aqui na igreja sobre a sua vida. Por quê? Porque você perdeu o temor. Terceiro lugar, sobre a falta de temor, a gente aprende que falta de temor costuma levar à idolatria. No versículo 4, vai dizer que enquanto ele estava tomando vinho com os amigos dele lá nas taças de ouro, de prata do templo de Deus, que ele, enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Ele começou a mostrar o que? A adoração aos deuses pagãos. Ele bebia na taça consagrada a Deus e ele idolatrava
os deuses pagãos. Quando você perde o temor, você vai idolatrar alguma coisa. Às vezes você não vai idolatrar um Deus de barro, de pedra, de madeira, mas você vai idolatrar talvez o dinheiro. Você vai idolatrar talvez o seu status. Talvez você vai idolatrar a amizade com famoso. Já viu gente que para ser amigo de famoso aceita qualquer coisa? Em casa não aceita nada de ninguém. Mas o famoso te usa. Você acha que você é amigo dele? Você é amigo nada. Você é um Zé Mané que faz tudo que o famoso pede. Você fica a serviço do famoso. Eu conheço vários. Quantas pessoas que também o jogador de futebol ficam paparicando para sair na foto do lado do jogador de futebol, faz qualquer coisa. Ou então uma pessoa influente na política, para aparecer do lado da influência da política, faz qualquer coisa. Perderam sua identidade, estão idolatrando o status de ser amigo de alguém famoso. A idolatria vai chegar na tua vida se você perder o temor a Deus, porque quando Deus não é o Senhor da tua vida, alguma coisa vai ser. Em quarto lugar, a falta de temor faz-nos não perceber nossa extrema fragilidade. O versículo 1 diz que o Belsazar fez uma festa para 1000 pessoas, o cara, champanhe para todo mundo, comidaiada para todo mundo, eu sou o cara. Aí apareceu uma mão escrevendo na parede. Ah, meu filho, olha o versículo 6 que vai dizer, diz assim, seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado, que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. É assim, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, aí que você vai saber se você é o brabo mesmo. Ah, pastor José, você é brabo. Aham. Quando eu estava lá na consulta, o cara falou assim, tu está com câncer, metástase, eu era muito brabo nessa hora. Muito brabo. Se não fosse Deus na minha vida, saia dali gritando. Que história é essa? Lembra do Sansão? Vinha filisteu, ele arrebentava todo mundo, batia num grupamento de soldados inteiro sozinho, o cara com uma força dada por Deus, descomunal, um Hulk de verdade. Um dia, ele pecou, entregou o seu segredo, ele perdeu a sua força, mas ele continuou achando que estava forte. Quando os filisteus vieram, o que ele fez? Ele partiu para cima, ele peitou, pegaram ele, deram muito murro na cara dele, muito tapa, aqueles tapas estalados dentro da cara dele, e furaram os 2 olhos dele. Quando você perde o temor, você pensa que é o que não é mais, o que você foi, você pensa que pode, o que você não pode mais, você pôde. E você vai jogar fora oportunidades da sua vida, mas quando você tem temor a Deus, você não zomba de Deus, você zomba das lutas da vida. O pastor Ari Veloso, que foi pastor de uma grande igreja no Morumbi, em São Paulo, ele mandou um e-mail para um grupo de amigos com a ordem de culto do enterro dele. Ele estava doente, ele provavelmente não teria muito tempo de vida, ele preparou a ordem de culto. Olha, eu quero que cante isso, depois quero que ore assim, quero que faça assim. Irmão, eu não tinha condição de fazer isso não. Eu não faço não, tá? Eu não faço. E nem compro plano funeral. Vocês que se viram depois aí. Vê? Ele zombou da morte. Tamanha a segurança de um homem que tem temor a Deus. Um pastor, foi pastor da irmã Cidária, meu amigo, foi meu amigo íntimo, pastor Xavier. Ele estava com câncer fulminante, estava à beira da morte. Sabe o que ele fez? Ele chamou um grupo de pastores, eu estava fora do Brasil, não pude ir nesse dia, e ele pediu autorização do médico, ele não podia comer mais nada, e aí ele pediu para comemorar uma santa ceia com os amigos, só que com uma coisa que ele gostava muito, chocolate. E ele pegou uma barra de chocolate, e ele partiu
cada um ficou com um pedacinho, e eles cearam junto aquela barrinha de chocolate, tendo um prazer final no seu estômago, tomado pelo câncer, junto dos seus amigos. Quem tem temor a Deus, nem a morte tira a sua paz. Mas quem não tem temor a Deus, circunstâncias vão roubar de você suas pernas, e você não vai ter como se locomover. Em quinto lugar, o que aprendemos sobre a falta de temor a Deus? Falta de temor nos faz ignorar os conselhos que não nos agradam. No versículo 11, nós temos a mulher de Belsazar, vendo ele desesperado, dando um conselho para ele. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Ela fala, olha, procura o Daniel. Um conselho sábio. Quando ele chama o Daniel fala para ele assim, ô Belsazar, você deveria ter ouvido meu conselho antes. Sabe por quê? Porque o teu pai foi arrogante, o Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, por causa disso, adoeceu da cabeça. O Nabucodonosor ficou maluco. Ele ficou tão maluco que ele ficava andando com jumentos selvagens e ele comia capim. Imagina o que é o rei da Babilônia comendo capim com jumento. Ele foi humilhado. Ele perdeu o reino, e o reino inteiro ria daquele que antes era o seu rei. No meio da humilhação, o Nabucodonosor, ele se voltou para Deus, e ele clama a Deus pela vida dele, e Deus restitui os seus pensamentos, a sua lógica, o seu entendimento, e Deus restitui o seu coração, e o Nabucodonosor volta a ser um homem completo, são, mais que isso, agora cheio de Deus, e ele volta a ser rei da Babilônia, agora com temor a Deus. O Belsazar viu tudo isso, viu a humilhação do pai, por falta de temor, e viu a exaltação do pai, depois do temor, mas ele escolheu não ter temor. Sabe por quê? Porque quando a gente está sem temor, a gente escolhe os conselhos que a gente quer ouvir, a gente escolhe as pessoas que a gente quer ouvir, e as pessoas que falam para a gente as verdades que a gente precisa, a gente ignora. As pessoas que falam para a gente as verdades que a gente precisa, a gente abandona e a gente julga. Um dia eu estava conversando com um casal, e eu falei para uma mulher, poxa fulana, você tem que tomar cuidado nisso, tal, papapá. Sabe o que ela falou depois? Que eu favoreci o marido dela na conversa, porque ele que dava o dízimo, pelo amor de Deus. Claro que o casamento acabou, claro, a mulher é maluca. Se ela fez comigo isso, imagina com o marido. Eu querendo salvar o casamento, quando eu estava batendo nele, ela só... E eu pensando, vai chegar outra vez. Quando chegou a vez dela, que eu dei a primeira lambada, o tempo fechou. Sabe por quê? Porque a falta de temor faz você escolher os conselhos. E normalmente os conselhos que você vai escolher não são do trono de Deus. Em sexto lugar, a falta de temor nos leva a querer benefícios pessoais para fazer as coisas para Deus. No versículo 17, nós vamos ler uma coisa interessante demais. O rei propôs para Daniel, revela para mim o que está escrito aí, que eu vou te dar uma corrente de ouro grossa, uma roupa incrível, e você vai ser o terceiro no reino. Daniel diz assim: podes guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. Ô rei, eu vou cumprir meu papel de profeta aqui, eu estou pouco ligando o que você tem para me dar. Eu não estou aqui porque você vai me dar. Depois o rei até botou a corrente nele, ele até aceitou no final, mas ele estava dizendo para o rei, eu não estou aqui por isso, entenda que eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Depois ele aceitou o que o rei deu para ele, talvez não por causa da roupa e nem da corrente, mas por causa da posição. Ele foi para lá como um menino
exilado, e agora ele se torna o terceiro no reino. A influência dele aumentou, o nome do Senhor seria exaltado com influência maior. Amém? Mas tem muita gente por aí que está tirando as coisas dos outros, dizendo que é profecia, dizendo que é revelação, dizendo que é isso, que é aquilo. Tome cuidado, não seja tolo. A sua falta de temor faz você não querer ler Bíblia e orar, faz você querer cartomante gospel para revelar. Uma coisa é a revelação que vem do Espírito de Deus, outra coisa é a revelação que é fruto de uma imposição sua, dizendo: ei, você não é profeta? Então me dá uma profecia. A profecia não tem data e hora marcada, Deus dá conforme a sua vontade. Toda vez que você marca a hora para a profecia chegar, alguma coisa está errada. Em último lugar, o que falar sobre a falta de temor? A marca mais clara de que alguém não tem temor a Deus é a vaidade. No versículo 22, nós vemos assim: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo que seu pai passou. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. O Daniel fala para ele: cara, você é vaidoso demais. Você viu que seu pai passou, você ignorou, e você, para piorar, para provar que você é o cara, para provar que você está acima de tudo e de todos, você mandou vir as taças do templo de Deus, para você tomar suas bebidas, seus vinhos, suas cachaças, junto com suas prostitutas e seus amigos de farra. Você é louco? Você sabe por que um monte de casamento está acabando? Falta de amor? Não. Falta de quê? De humildade, vaidade. Um falou um negócio, outro não gostou, aí ficou aquela guerrinha, ou então um distratou a mãe, aí a outra se vinga da mãe do outro também, e aí a vaidade, e o casamento acaba. O casamento acaba. Aí vai recomeçar a vida com outra situação. Aí pronto, vai levar as mágoas desse aqui, já começa outra relação mais estragada às vezes. Porque não curou, vaidade. Sabe por que tem irmão que está sem se falar, está sem falar com o outro há 5, 6 anos? No Natal, um vai de manhã, Feliz Natal para a mãe, o outro vai de noite, eles não podem se encontrar. Sabe por quê? Vaidade. Ninguém levanta a bandeira branca falando: você é meu irmão, me perdoa que eu falei isso para você. E não falar assim: olha, me perdoa que eu falei isso para você, mas também porque você me falou isso. Não, o outro sabe o que falou, e se não sabe é porque ele está na vaidade ainda. Sai você primeiro. Sai você primeiro. Sabe por que muita gente está perdendo o seu emprego? Porque quando vem alguém que é mais competente que você no trabalho, você, em vez de encostar na pessoa e tentar aprender, você começa a querer queimar a pessoa. Porque você está ali mais tempo e está chateado que o outro está pegando uma função e o outro vai ser promovido antes que você. Então você, em vez de aprender, o que você faz? Você joga fora a oportunidade de crescer com alguém que tem talento, que tem uma competência. Vaidade. Sabe por que muita gente nunca fica bem numa igreja? Porque você é vaidoso. Você é vaidoso. Então você está aqui na igreja, quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Quem é o irmão fulano para te ensinar alguma coisa? Você começa a se achar melhor que os outros. Então você é não ensinável. A sua vaidade está roubando de você a excelência que Deus tem para a sua vida. A sua vaidade está roubando de você milagres que Deus quer fazer na sua vida. O seu orgulho tem sido um destruidor dos seus negócios. Ninguém mais me procura para fazer negócio. Claro que você é tão arrogante que todo mundo quer que você se ferre. Você amarra em pessoa. Enquanto você estiver ganhando dinheiro, você se mantém no posto. O dia que você quebrar, ninguém te levanta. Que você quer se exibir, você humilha os outros, você fala mal dos outros, você tira a onda, você ostenta além da conta. Então,
As pessoas, enquanto você está por cima da carne seca, eles fingem que é seu amigo. O dia que você passar um perrengue, você esquece. Não vai ter ninguém na porta do hospital para orar por você. Quem está entendendo? Conversa ruim? Pastor, conversa ruim hoje, estava bom domingo passado. Deixa eu te falar uma coisa para terminar. O fim daquele que não busca o temor a Deus é a morte. O versículo 30 diz que o Belsazar morreu e o trono que era dele e dos filhos dele foi tomado por outro império. Se você não rever o seu temor a Deus, alguma coisa vai morrer, ou você, ou seu casamento, ou seus relacionamentos, ou sua paz, ou sua autoestima, ou sua fé. A falta de temor traz morte. Deus hoje está dizendo para a gente aqui: ei, vamos levantar o nível do temor. Vamos ver o que o Senhor tem para a gente vivendo em temor. Arranca da sua vida tudo que você fala: não, esse dinheiro que eu ganho aqui é bom dinheiro, mas não tem temor nele. Arranca da sua vida tudo o que envolve falta de temor. Certas conversas não tem temor. Certas fotos que você posta não tem temor. Eita, agora pegou, né? Você está bonito, você está bonito, você está sarada, está sarado, legal. Mas certas fotos que você posta não tem temor. Quando começaram a botar vídeo meu no TikTok, aí eu abri uma conta no TikTok, já te contei isso. Teve vídeo meu que bateu 1 milhão. Teve um cara que pegou um vídeo meu, botou no TikTok dele e bateu 2 milhões de visualizações, e ganhou um dinheirão lá. Beleza. Aí eu abri o TikTok. Quando eu abri o TikTok, eu gosto de ver o quê? Os cachorrinhos. As piadinhas. Todo dia eu assisto uma pegadinha, todo dia. Umazinha pelo menos. Cara, deixa eu te dar um segredo da vida. Dê uma gargalhada todo dia. Quando seu marido tiver para chegar em casa, você está bem zureta, com a raiva danada, querendo matar o mundo, você assiste uma pegadinha. Que aí quando o marido chega, você já está aliviada, já deu uma gargalhada. Uai. Dá uma gargalhada todo dia. Todo dia assista uma pegadinha lá. Então, uma coisa. E os cachorrinhos? Ontem eu vi um memezinho do cachorrinho. O cachorrinho assim, ó, deitado no sofá, sentadinho no sofá, deitado. Aí, levanta. Acho que era Dot, levanta, Dot, ele. Aí ela, levanta, Dot, ele. Levanta, Dot, ele assim, ó, deitado com a cabecinha assim, ó. Aí ela, então não vai passear, ele. Que safado, pô, fingindo que estava dormindo, cara. É muito engraçado, né? Como que tem inteligência o bicho, se articula, manipula. Então eu querendo ver coisa engraçada, querendo ver uma coisinha, ou então ver um pensamento legal, mas o TikTok só me trazia o quê? Ia trazendo coisa boa, daqui a pouco parece uma mulher de biquíni lá, rebolando. Falei, rapaz, o negócio não vai acabar bem não. Saí do TikTok, depois que eu fui saber que é um projeto de poder chinês, de promover imoralidade, porque a imoralidade destrói a sociedade. A imoralidade corrompe os costumes, corrompe os valores, corrompe a família, destrói a família. É uma estratégia de poder, está lá na cartilha do marxismo cultural. Então eu tirei da minha vida o TikTok. Por quê? Porque não tinha temor no que eu ia ver ali. A novela que você vê tem temor? Vale a pena essa novela mesmo? Ou aquelas cenas estão produzindo no seu subconsciente pensamentos, e o subconsciente ele é interessante, porque ele não te deixa dominá-lo. O consciente está na tua mão, o subconsciente não. Ele provoca pensamentos, decisões, sonhos, interesses que estão fora do seu controle. Se você alimenta o seu subconsciente de determinadas coisas, você age em função delas e nem se nota.
Que tipo de filme você está vendo? Eu estava vendo uma série com a Bianca. Cara, começou a entrar em cena tão desnecessária na série. Ah, mas a gente é maduro, mas é tão desnecessária que eu parei de ver. Falei, não, tá bom já. Tá legal. A gente precisa entender que se o filtro do temor não passou, melhor evitar. Quem entendeu? E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.